Você acha que hoje, por essa sua primeira resposta, o início dela, você acha que hoje o Endrick tem mais capacidade de ser decisivo na Copa do que o Neymar? Eu acho sim. Acho sim, porque é um jogador pouco conhecido, né? O Neymar, lógico, a visibilidade é muito grande em cima dele. Ele pode muito bem atrair isso e trazer espaço maior para os outros, se souberem aproveitar, porque pouca gente conhece o Endrick. Apesar de ele estar jogando ali algumas coisas e tal, mas não tem assim aquela aquela imagem de que o Endrick é um jogador que pode ser um cara decisivo. E ele é decisivo. Ele é um jogador que briga, que luta, que tem qualidade, que tem técnica e pode muito bem ser um dos grandes nomes dessa seleção, pelo futebol que ele tem. Então, eu acho que ele hoje pode ser muito mais decisivo do que o Neymar. E o Neymar e os outros jogadores podem ajudá-lo a abrir esse espaço para ele. Pra ser sincero, eu odeio sair, odeio ir pra festa, balada. Eu gosto mais de restaurante, comer, sabe? Gosto mais de fazer coisas com a minha família. Então, essa parte de contrato, eu falei desde o do início, né, de quando começaram isso. Eu não gosto de ficar sabendo de quanto eu vou ganhar, de quanto eu vou receber, de contrato, de quantos anos eu vou estar. Eu só quero jogar futebol, eu só quero estar jogando futebol. Óbvio que eu tenho que saber de algumas coisas, mas isso pra mim não é importante. Eu prefiro ficar na minha. Óbvio que isso também, né, quando o garoto é muito novo, sobe pra cabeça. E graças a Deus eu pude vir muito novo, né, profissional, e eu pude ver muitas coisas. Eu pude ver coisas que aconteceram com jogadores que eu não vou repetir, né. Endrick. Brazil, we have awards Iluminado. O maior clube do mundo pagou 72 milhões de euros por ele e deu 22 minutos. 22 minutos em 4 meses. Agora, o técnico do campeão da Champions League compara esse mesmo garoto com Ronaldo Fenômeno. ¿Has visto qualquer coisa de Endrick? Ya lo conozco, ya lo conocía. En el Madrid no lo vi mucho, la verdad. Pero es un jugador diferente, con mucha capacidad para el gol, con muy buen chut. Un jugador muy interesante. O Arsenal está disposto a pagar mais do que o Real Madrid pagou para tirá-lo do clube. E o Brasil vai ao Mundial de 2026 com ele como titular. Esse menino tá voando. Eu sou suspeito a falar do Endrick, porque eu já falava do Endrick bem antes dele ir pro Lyon, onde ele tá jogando. Sempre achei um jogador sensacional, um jogador fora dos padrões normais para a idade dele. Eu costumo falar que o Endrick é um jogador completo. Ele é forte, ele é rápido, ele dribla com a direita, com a esquerda, bate falta, bom de cabeceio. Vai ser uma peça fundamental para a seleção brasileira. E realmente é um jogador que veste a camisa da seleção brasileira como se estivesse vestindo a camisa de qualquer clube. É um jogador que não sente esse peso. Como é que isso acontece? Como é que um garoto que o maior clube do mundo tratou como descartável se tornou o jogador mais cobiçado da Europa em menos de 6 meses? A história começa em Taguatinga, não em Madrid, não em Paris, em Taguatinga, no Distrito Federal, onde Endrick Felipe Moreira de Souza aprendeu a jogar antes de aprender a ler. Com 4 anos, a professora da escolinha precisava carregar a identidade dele nas viagens porque os adversários achavam que estava mentindo a idade. Um menino de 4 anos jogando como se tivesse 8, 8 como se tivesse 12, 12 como se fosse adulto. A família se mudou para Valparaíso de Goiás. O pai, Douglas, levava o filho de campo em campo, filmava tudo, publicava no YouTube esperando que alguém visse. O São Paulo viu. Ofereceu R$150 por mês. 150. O Palmeiras ofereceu 3.000 e ainda deu emprego de faxineiro para o Douglas no centro de treinamento. Só para o pai poder ficar perto do filho. Foi a melhor decisão que o Palmeiras já tomou. No Palmeiras, Endrick marcou 165 gols em 169 jogos nas categorias de base.
E60. E5, artilheiro da Copinha, o mais jovem a marcar como profissional na história do clube. Campeão em todas as categorias, do sub-11 ao profissional, sem pular nenhuma. O Real Madrid viu os vídeos, mandou observadores, fez os cálculos. E em dezembro de 2022, quando o Endrick tinha 16 anos e 0 minutos de profissional no currículo, pagou 72 milhões de euros pelo garoto. Segunda transferência mais cara de um brasileiro para a Europa. Só Con el jugador, yo le expliqué pues el proyecto que tenemos en Barcelona. Nosotros queremos talentos y él es un talento. Es capaz de marcar diferencias, tiene gol, tiene dribbling, tiene una capacidad brutal, ¿no?, para marcar diferencias. Es un jugador ya de presente, porque está jugando ya en la Liga Brasileira, y de futuro. Así que nosotros necesitamos este tipo de futbolista. Ellos ya saben el proyecto que tenemos en Barcelona y estuvimos en conversaciones y ojalá fuera jugador nuestro. Perdendo para Neymar, 72 milhões, por um garoto de 16 anos que nunca tinha jogado uma partida completa no profissional. Isso não é compra de promessa, isso é certeza disfarçada de aposta. Julho de 2024, Endrick chega ao Real Madrid, o clube mais poderoso do mundo, o Bernabéu, Valdebebas, o mesmo vestiário de Vinícius, Mbappé, Rodrigo. Um garoto de 18 anos tentando encontrar espaço num ataque onde cada um dos 3 titulares custa mais do que o PIB de alguns países. 4 meses depois, 22 minutos de jogo oficial. Não é erro de cálculo, é o que acontece quando um clube decide que o marketing de uma estrela vale mais do que o desenvolvimento de um talento. Mbappé chegou ao Real Madrid e ocupou todo o oxigênio do vestiário. A posição do Vinícius, o espaço do Endrick. O projeto, que deveria ter sido construído em torno dos brasileiros mais talentosos da geração, foi desmontado para acomodar um francês que em 2 anos não ganhou nada relevante. E Endrick ficou no banco. Bobby he has big personality for his age. He's working very hard and he's getting more and more confidence and getting used to the game. And yes, we want more goals from Bobby. Janeiro de 2026, o Lyon abre a porta. Endrick faz as malas e vai para a França sem saber direito o que vai encontrar. Sem garantia de nada, apenas com a certeza de que jogar 22 minutos em 4 meses não pode ser o limite de uma carreira que começou com 165 gols na base do Palmeiras. No terceiro jogo pelo Lyon contra o Metz, Endrick marcou 3 vezes, hat-trick. Mais jovem que Ronaldo Fenômeno, quando o Fenômeno fez o mesmo nas 5 grandes ligas europeias. Praticamente o peso de vestir a camisa da seleção brasileira é muito grande, mas ele está ali é porque ele tem talento, porque ele demonstrou que merece estar lá. Portanto, eu acredito muito nele, desejo toda a sorte do mundo para que ele tenha a tranquilidade de, nos momentos certos, tomar as melhores decisões. A Ligue 1 parou para olhar. A imprensa francesa, que 2 semanas antes mal sabia o nome dele, passou a noite inteira falando do garoto brasileiro que o Real Madrid havia cedido como se fosse uma peça de reposição. Depois veio o PSG, o campeão da Champions, no próprio Groupama Stadium, em Lyon. Endrick entrou, fez gol, deu assistência, e o treinador do PSG saiu da coletiva pós-jogo e disse que o garoto lembrava Ronaldo Fenômeno. O Fenômeno, o maior atacante que o futebol já produziu. Nesse momento, o mercado europeu mudou de postura. O Arsenal de Mikel Arteta, que havia desperdiçado 60 milhões no Gyökeres e que enfrenta a temporada sem um centroavante de verdade, começou a fazer perguntas ao Real Madrid sobre o valor do Endrick. O PSG monitora. Vou pedir só para você me dar uma palavrinha sobre a grande atuação e chegada do Endrick aqui na Liga. Tô feliz demais, né? É um menino que merece realmente, né? A gente sabe da dificuldade que é de sair de casa, do Brasil, e chegar na Europa. Ele chegou num time muito grande, teve algumas dificuldades por lá, não jogou muito como esperava, né? E ver ele feliz, a gente sabe que o potencial que ele tem, o talento, com 17 anos, 18 anos, carregou um campeonato lá brasileiro nas costas, né? Então o potencial dele é muito grande, se ele estiver bem, feliz, né? E o Lyon, com certeza, acho que o campeonato aqui ele favorece muito os jovens, né? E o talento dele é para um campeonato desse, para ele ganhar confiança cada vez mais, e a gente espera que ele consiga bem assim, que ele possa voltar para a seleção. O Bayern de Munique tem o nome dele na lousa de opções para o verão. O Liverpool de Arne Slot busca atacante desde que Lúcio Dias saiu. O Real Madrid respondeu ao Arsenal que Endrick não está à venda, mas o Real Madrid que deu essa resposta já não vai existir em julho. Arbeloa sai no verão. O próximo treinador, Deschamps, Klopp, Allegri, Pochettino, chega sem nenhum compromisso com o Endrick.
sem nenhuma razão para garantir minutos a um atacante de 19 anos quando Mbappé, Vinícius e Rodrigo já ocupam o ataque. O Xabi Alonso, que mandou Endrick ao Lyon, foi demitido. O Arbeloa, que está agora, vai embora. O próximo vai montar o time do zero. E o Endrick já disse o que pensa sobre voltar enquanto o Mbappé estiver lá. Tarde demais. Agora falta o Mundial, junho de 2026. Ancelotti convocou Endrick para o Brasil. O garoto de Taguatinga vai ao torneio mais importante do planeta com 7 gols e 7 assistências no Lyon, com hat-trick mais jovem que o fenômeno, com a confiança de alguém que sobreviveu ao Real Madrid e renasceu na França em 4 meses. O mercado europeu já está calculando, se Endrick for figura no Mundial... O que o conselho dele foi realmente saia, jogue, desenvolva o seu futebol, onde você possa jogar, onde você seja feliz. E isso foi uma coisa que para mim foi muito importante e claro, tomei minha decisão, veio a partir de mim também, mas claro que teve um pouquinho também do Carlos, porque é um grande treinador, tive com ele no Real, treinei muito bem com ele e me desenvolvi muito bem com ele também, então... Calidad, muy rápido en el control, muy potente en el golpeo, creo que esta es su calidad. Creo que es un delantero centro de área porque en espacio reducido es muy peligroso. 2 gols numa fase de grupos, uma assistência decisiva numa quartas, um gol numa semifinal, o leilão que vai acontecer no verão de 2026 pode quebrar todos os recordes brasileiros na história do futebol. Maior que Neymar, maior que tudo, a história já mostrou o que um Mundial faz com o preço de um jogador. Em 2002, o Brasil foi campeão. No verão seguinte, o Barcelona pagou uma fortuna por um jogador que o PSG não sabia o que fazer. Um torneio, um verão, um preço completamente diferente. O Endrick vai ao Mundial com 19 anos, com o físico intacto, com a mentalidade de quem passou pelo banco do Bernabéu e não quebrou, com um técnico que acredita nele e com a torcida brasileira inteira sabendo que aquele garoto de Taguatinga, que o São Paulo perdeu por R$150 por mês, tem algo que não se compra por 72 milhões nem se vende por nenhum valor que o mercado europeu possa colocar na mesa. Instinto, o mesmo instinto que tinha 4 anos e fingia ter 8, que marcou 165 gols na base do Palmeiras, que fez hat-trick no 3º jogo no Lyon, que foi comparado com Ronaldo Fenômeno pelo técnico do PSG. O Real Madrid pagou 72 milhões por uma promessa. Puedes ganar el Balón de Oro lo que quieres, 3 partidos después no mete otra vez. Él tiene que aprender a vivir con eso. Y él se tiene que meter una buena presión. De cada partido es un nuevo partido y tiene que meter goles. Porque te han traído para meter goles únicamente. Pero él tiene el nivel y tiene todo para hacer eso. O Arsenal está pronto para pagar mais por uma realidade. E o Brasil vai ao Mundial com o garoto que o maior clube do mundo tratou como descartável. O futuro chegou antes do que alguém esperava. Endrick. Brazil, we have awards. Agora, ainda falando de individualidades, o Brasil ainda não tem um centroavante titular há um mês da Copa do Mundo. Quem você escolheria para ser esse cara? Cara, boa pergunta. O Endrick voltou a fazer gol. É um moleque muito esforçado, um moleque que sabe fazer gol, se coloca bem. What is going on? You've seen him close up. What is he? What could this guy be? He's taken iconic pictures already. I don't know the English word. In Brazil we have a word, it's iluminado. It's, you know, when a lot of people are about to be born and God say, this is the one. He's like that. Yeah. In training, you shoot the crossbar, balls in his feet, boom, goal. Ricochet, ball in his feet, goal. Like, he's amazing. Always on the right place, and he wants to improve. He wants to learn. He's a monster. Real Madrid just dropped a fat wedge on him at